Aqui no Brasil, não há nada que choque mais determinadas pessoas do que nós afirmarmos que somos conservadores. Sim, para alguns brasileiros não há crime maior do que o conservadorismo. Ora, que inversão de valores, minha gente! Eu sou conservador, e daí? Qual o problema? Qual o problema e qual o erro de eu me declarar conservador diante das pessoas, se é justamente o conservadorismo que mantém uma sociedade? Sim, quando o conservadorismo se perde, quando o conservadorismo vai embora, o que sobra é o caos social. Nenhuma sociedade consegue se manter onde não existe o conservadorismo, pois o conservadorismo ele encerra os valores que mantêm a unidade de uma sociedade. Sem conservadorismo não existe unidade, mas todo mundo se acha o dono da verdade, acredita que pode fazer o que bem entende e com isso surge o caos social, que é o que nós temos hoje aqui no Brasil. Nos dias atuais, na sociedade brasileira, nada mais escandaliza as pessoas, seja a depravação sexual, o uso de drogas, a violência, a corrupção, a criminalidade, todas essas coisas vêm passando por normais. E quando alguém, então, se levanta como um conservador no meio disso, é que causa escândalo. Ora, se um conservador causa tanto escândalo na sociedade brasileira, ao menos em uma boa parcela de pessoas, é porque existe algo de errado com a sociedade brasileira. Em nenhum país desenvolvido do mundo causa espanto alguém dizer que é conservador. Os valores conservadores são aplaudidos e a sociedade agradece aos conservadores pela contribuição que eles dão a esta mesma sociedade. Somente aqui no Brasil que os valores conservadores vêm sendo perseguidos e esta elite política esquerdista empreende esforços fenomenais para varrer os valores conservadores da sociedade brasileira. Nas escolas, os livros didáticos, nessas últimas décadas, vêm promovendo uma verdadeira inversão dos valores, para que os valores conservadores sejam destruídos aqui na sociedade brasileira. É claro que o Brasil não pode ir longe deste modo. Nenhuma sociedade se mantém onde os valores não são conservados, onde os valores são perseguidos e destruídos da forma como acontece aqui no território brasileiro. Ser conservador, na verdade, não deveria ser motivo de vergonha, mas sim de orgulho. Todo brasileiro deveria bater com a mão no peito e dizendo com todo orgulho que ele é conservador, pois são os conservadores que são os maiores contribuintes da sociedade brasileira. Seja isso nas questões materiais ou nas questões espirituais, pois o próprio desenvolvimento econômico, ele depende do conservadorismo das pessoas, da disciplina, da ordem, do respeito, da compaixão e da cooperação que deve existir entre as pessoas. Vocês podem observar pelo mundo afora, nenhuma sociedade depravada consegue alcançar um alto desenvolvimento econômico, pois o desenvolvimento econômico ele depende da índole interior dos seres humanos, ou seja, da ética e dos valores. Somente uma pessoa ética e que tenha bons valores dentro de si é que pode produzir frutos para um país, e destes frutos então acaba surgindo o desenvolvimento econômico por fim. Portanto, nós não precisamos ter vergonha alguma de sermos conservadores. Bem pelo contrário, devemos sim ter orgulho do nosso conservadorismo e precisamos lutar contra esta depravação moral que vem se estabelecendo na sociedade brasileira. Depravação esta que está destruindo os alicerces da sociedade e substituindo os verdadeiros valores pela libertinagem.
Hoje, infelizmente, aqui no Brasil, se tem uma visão completamente errada da liberdade. Ser livre não significa que nós temos o direito de fazermos tudo o que temos vontade de fazer, mas sim que a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do nosso semelhante e vice-versa. Somente deste modo é que se pode construir uma sociedade sólida, cujos valores perpetuam de uma geração para outra, contribuindo para o seu desenvolvimento cultural e econômico. É necessário, sim, existir limites entre as pessoas, e esses limites precisam ser respeitados, pois é através do respeito dos limites que se consegue construir a individualidade das pessoas. Onde não existem limites, surge apenas o grande rebanho, onde todos se tornam iguais, igualmente imbecilizados pela ideologia esquerdista que predomina. Pois o esquerdismo, ele atenta contra a individualidade do ser humano. O esquerdismo, ele não quer indivíduos dentro de uma sociedade, mas sim apenas o grande rebanho. Um rebanho de pessoas submissas, alienadas e que sigam as ordens dos líderes comunistas que aí estão. A esquerda brasileira quer justamente isso. Não é à toa que ela nivela a arte e a cultura por baixo, para que todos nós brasileiros nos tornemos funkeiros, pessoas sem qualidade intelectual e cultural e que sigam apenas os batuques dos líderes depravados aí que querem nos catequizar e nos doutrinar. Mas nós, conservadores, nós nos impomos em relação a isso. Nós não aceitamos esta depravação cultural, moral e intelectual que hoje existe no Brasil. E batemos no peito e advogamos o nosso conservadorismo, pois é o conservadorismo que constrói uma sociedade e não a libertinagem que hoje é advogada pela esquerda. A libertinagem, ela apenas destrói a sociedade, ela cria inimizades, ela planta valores negativos que não contribuem para o desenvolvimento cultural e econômico da sociedade. Os valores libertinos, hoje propagados em tão larga escala, eles apenas contribuem para o colapso da sociedade, para o caos social, que é o que nós temos hoje aí. O PT aqui no Brasil, ele apenas está no poder graças ao caos social que está a longa data estabelecido aqui no Brasil. O dia que este caos social acabar e as pessoas recuperarem a sua pureza interior, a sua moralidade e a sua capacidade de julgar a realidade, vocês podem ter certeza que o povo em massa vai se rebelar contra o PT e os demais partidos políticos de esquerda que alienaram a população brasileira nas últimas décadas. O conservadorismo é que propicia as bases de uma sociedade e não a depravação moral e a libertinagem, como a esquerda o pensa. Valores fortes, eles são fundamentos, e a libertinagem é apenas o vazio existencial que deteriora a sociedade. Portanto, nós conservadores não precisamos ter vergonha dos nossos valores, mas sim orgulho, pois é o conservadorismo que ergue e que constrói uma grande sociedade e não a libertinagem. Valeu, pessoal, um forte abraço e até mais.